A economia brasileira superou as projeções e cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Este ano, a taxa de desemprego recuou para 7,1%, a mais baixa para um trimestre desde maio de 2014. Mesmo assim, após 7 quedas consecutivas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa de juros em 10,5%. O ICL denunciou a possibilidade de manipulação da taxa e solicitou acesso às previsões dos bancos que baseiam o levantamento. Enquanto isso, o Boletim Focus, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos, prevê aumento da inflação de 3,98% para 4% este ano. O dólar seguiu em alta e alcançou o maior patamar em 2 anos e meio. Neste vai e vem dos números, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continuam otimistas com o cenário econômico do país. Durante o lançamento do novo campus da Unifesp, Lula destacou em seu discurso o crescimento da massa salarial em 11,7% e os números bilionários de investimentos no setor automobilístico e no PAC. Quarta-feira, 3 de julho de 2024. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar numa temática, num tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com um doutor em Economia pela Universidade de Brasília e também assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. A gente conversa hoje com Davi Decache. Oi, Davi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Em Detalhes. E eu começo a nossa conversa com uma fala recente do presidente Lula, que ele disse o seguinte, abre aspas, quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. O que ele quis dizer com isso? Sempre um prazer conversar com vocês, com a audiência tão qualificada do ICL Notícias. Basicamente, o que o presidente Lula quer dizer com isso é que não há autonomia possível quando se fala em Banco Central. Sempre há influências políticas. Às vezes, tentam ocultar essa influência política sobre o signo da autonomia, da independência, quando isso não existe na prática. A influência do setor financeiro, dos agentes financeiros, inclusive de forma formal, nas decisões do Banco Central, são factuais. Não há neutralidade. Tá? E quando a gente vai mais a fundo e analisa a correlação de forças da política na sociedade, percebemos o seguinte, que o mercado financeiro possui muito mais poder de influenciar as decisões do Banco Central do que o governo, do que o conjunto da sociedade. Portanto, essa autonomia é a autonomia de quem? É a autonomia da democracia, é a autonomia das urnas, é a autonomia da vontade popular. É essa autonomia que eles se referem, e não uma autonomia factual de todas as coisas. Né? Eles querem se subordinar única e exclusivamente aos humores do mercado financeiro. E olha, segundo o IBGE, hoje temos o menor desemprego desde 2014, ou seja, em 10 anos. O Brasil ultrapassou a Itália, né, e se tornou a 8ª maior economia do mundo. O PIB do Brasil cresceu 0,8% no trimestre e teve alta de 2,5% em um ano. Mas, por outro lado, Davi, os preços de alimentos e bebidas fazem com que o brasileiro não sinta essa melhora. Por que não chega no brasileiro, no dia a dia, na rotina do Brasil, hein? São vários fatores que influenciam essa percepção da sociedade, tá? O câmbio é um deles. Por exemplo, quando nós temos uma alta do dólar em relação ao real, uma desvalorização do real, o que acontece? Nós temos um choque de preços que impacta bastante na vida
normal do brasileiro. Por quê? Quando o dólar fica mais caro, tudo que é importado também fica mais caro. Por exemplo, trigo que importamos para fazer o pãozinho francês. Isso fica mais caro. E quando ele fica mais caro, essa produção, isso é repassado para os preços ao consumidor. Mas não só importados. Produtos que concorrem com importados também ganham margem para aumentar os seus preços. Tá? Porque no modelo de concorrência que nós temos, obviamente, quando o preço sobe, mesmo que um produto seja produzido domesticamente, ele tem mais margem para aumentar o seu preço se o preço do importado também sobe. Tá? Então, nós temos uma série de fatores em que pressões cambiais, por exemplo, é um dos fatores, impliquem na percepção da população nesse sentido de uma inflação de custos, embora isso não seja captado totalmente pela inflação no geral. Tá? E olha, o mercado elevou a previsão da inflação de 3,98% para 4%. O que está acontecendo atualmente, né, na economia brasileira que justifique essa elevação da previsão? E quais são os principais fatores que estão influenciando este cenário? Eu vou te perguntar agora, de acordo com o mercado. Bom, de acordo com o mercado, são dois grandes conjuntos de fatores, tá? Os fatores domésticos e os fatores externos. Perfeito? O que eles dizem? Que os fatores externos são determinados pela política de taxa de juros nos Estados Unidos. As taxas de juros nos Estados Unidos estão estruturalmente altas e com pouca perspectiva de uma redução minimamente significativa no horizonte. Isso quer dizer o quê? Que o dólar fica muito atrativo em relação ao real, o que faz a pressão para o real se desvalorizar frente ao dólar, e a gente percebe isso na desvalorização cambial. Esse é um fator estrutural, e isso está impactando um conjunto de países periféricos, emergentes, como queiram. Por outro lado, o mercado alega que há uma insustentabilidade na política fiscal que causa incerteza e fuga para o dólar. Né? Então, os agentes estariam fugindo do real, comprando dólar, por conta de uma incerteza fiscal muito grande no Brasil, e alguns ainda citam as falas do presidente Lula como determinantes, o confronto com a política monetária do Campos Neto. Então, todos esses fatores são os que eles apresentam. Curiosamente, o fator mais importante, isso é uma obviedade, são os fatores externos, eles são preponderantes. Qualquer analista sério mostraria isso, só que eles tornam os fatores domésticos que eles apresentam como os determinantes da situação. Então, Roberta, que a fala do Lula deve ter feito todas as moedas emergentes desvalorizarem no último ano, sabe? Isso é um absurdo completo, então isso não é o determinante. Um dos componentes, né, usados para definir as taxas de juros, de acordo com o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, é a expectativa do mercado em relação à inflação. E essa expectativa do mercado, ela é feita através de um levantamento que se chama Relatório Focus. O relatório Focus é feito da seguinte maneira: é enviado um questionário a agentes financeiros e também bancos, eles respondem esse questionário e enviam ao Banco Central. Só que eles respondem esse questionário de maneira anônima e só o Banco Central sabe quem respondeu, né, o relatório Focus. Davi, sempre foi feito dessa maneira? Então, essa é a forma usual que os modelos ortodoxos, tá, do novo consenso macroeconômico usam para a determinação da taxa de juros básica da economia. Ou seja, eles perguntam a agentes financeiros qual é a expectativa deles para a inflação futura, e essa expectativa é o que é jogada dentro do modelo para calcular qual deve ser a taxa de juros frente a essa expectativa. Aí a gente vai ter uma série de problemas com isso. Primeiro, que as instituições que estão sendo pesquisadas, que estão respondendo ao questionário, enfim, que estão formulando uma das variáveis mais importantes para a determinação da taxa de juros pelo Banco Central, elas próprias têm interesses especulativos na determinação dessa taxa de juros. Então, elas podem induzir a uma profecia autorrealizável quando elas têm esse poder todo. Em segundo lugar, como a gente não conhece bem essa composição,
é de se esperar que as instituições que falam sobre a inflação no relatório Focus e que colocam a sua opinião como uma variável central na determinação das taxas de juros possuem um viés muito conservador, tanto para a política fiscal quanto para a monetária. E esse viés muito conservador nessas expectativas formuladas tem impactos concretos na vida da população por conta da determinação da taxa de juros passar por isso. Então, eles têm um privilégio exorbitante, inclusive dado pelo anonimato. Então, é importante discutir com a sociedade como essas coisas funcionam. Tá? Não é um debate puramente técnico, há interesses claros envolvidos. Então, claramente, o que a gente vê aí é falta de transparência, né, nesse processo. Agora, como a transparência, né, das informações econômicas e a supervisão das instituições financeiras poderiam melhorar, aí sim, a confiança dos investidores e também a estabilidade econômica, caso ela existisse, a gente soubesse, né, quais bancos, quem votou, quantos por cento, enfim, que se fosse claro, né, transparente para todo mundo. Olha, e além da transparência, eu iria mais longe. O próprio modelo, né, de determinação das expectativas ele poderia ser alterado. Por exemplo, com participação da academia, né, de pesquisadores, não só das instituições financeiras, sendo as mais interessadas nessa determinação da taxa de juros, a opinião é determinante. Tá? Então, além da transparência, deveríamos ter participação de setores da sociedade altamente especializados e técnicos nessa formulação de expectativas, até para a gente conhecer melhor os fundamentos técnicos, se são sólidos ou não nessa formulação, ou se são apenas tentativas, muitas vezes politicamente direcionadas, para a concretização de profecias autorrealizáveis, ou seja, quando agentes do mercado financeiro em conjunto fazem uma previsão sobre a inflação, os demais agentes começam a especular baseado nessa projeção, que pode se materializar. Então, além da transparência, que deve ser o mínimo em uma democracia, e ainda mais quando se fala em política monetária que afeta tanto a vida da população, eu diria que é importante ampliar a participação de setores da sociedade nessa determinação das expectativas de inflação. E olha, o ICL fez questionamentos, né, via Lei de Acesso à Informação ao Banco Central para esclarecer uma suspeita de manipulação do relatório Focus. O Eduardo Moreira, no ICL Notícias, levantou alguns números que são interessantes, mas a gente queria entender, de fato, por que desses números, né? Apareceu lá um 8% de expectativa da inflação, sendo que a gente está trabalhando com 4%. Então, são números bem diferentes, né, da própria previsão, Davi. Perfeito, Roberto, exatamente isso. Quando os agentes financeiros que determinam as expectativas inflacionárias possuem um anonimato, isso se torna ainda mais grave, porque eles podem fornecer previsões no relatório totalmente descoladas da realidade, sem base nenhuma em fatos, sem nenhuma robustez técnica, apenas para induzir a um resultado mais conveniente para os movimentos especulativos que eles já adotaram anteriormente. Né? Então, exemplificando aqui para o ouvinte, se eu estou interessado em uma taxa de juros mais alta no futuro, eu vou falar que a inflação vai ser de 8%, 10%. Eu estou protegido, né, não vou ser exposto ao ridículo. E como minha opinião vai entrar nessa média, eu vou elevar um pouquinho, né, a expectativa de inflação, ajudando na minha intenção, que é justificar uma taxa de juros, por exemplo, mais elevada. Então, toda essa lógica atual, ela favorece o setor financeiro, dando um privilégio exorbitante para eles, né? Não só da determinação, que já seria um absurdo, mesmo que houvesse transparência, só eles terem... será que eles são tão capazes assim, por exemplo, prevendo 8% de inflação, decidirem, mas também se protegerem, né, da ridicularização que informações totalmente fora da curva causariam caso o anonimato fosse quebrado. É o mercado protegendo as suas próprias estratégias, né? É um absurdo isso.
Perfeito. E quando aí a gente volta na fala do presidente Lula, que basicamente ele diz isso. É autonomia de quem? De quem vocês querem autonomia? Da democracia, do povo. Vocês não querem explicar nada. Vocês querem tomar conta de tudo nesse país. Vocês querem tomar conta da política monetária inteira e não querem dar satisfação para ninguém, só para os agentes financeiros, os grandes bancos, enfim, quem especula, quem não produz, quem não trabalha, né? Então, a fala do presidente Lula ela é muito correta, inclusive do ponto de vista técnico, quando ele revela a farsa que é dizer que o Banco Central ele tem autonomia, independência política, neutralidade, que ele é puramente técnico. Como que uma instituição que chuta a inflação em 8%, isso daqui não tem qualquer fundamento macroeconômico, tá? Como que essa instituição ela é neutra, ela é séria, ela está fazendo algum cálculo? Não. Ela simplesmente está forçando uma profecia autorrealizável para corroborar o movimento especulativo que ela já realizou. Né? Então, o presidente Lula está muito certo. O que há é a tentativa deles se blindarem progressivamente da democracia até o ponto em que eles não tenham que responder mais a ninguém. Eles querem se tornar um superpoder. Davi, qual é a sua opinião sobre a postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a postura do presidente e sobre a taxa que ele defende também? Bom, o Campos Neto tem algo muito curioso na relação dele com o governo federal, que é o seguinte: ele quer ser o todo-poderoso não apenas na política monetária, o que já é um absurdo total, né? Tudo isso aqui que a gente já conversou, a forma estranha e muito questionável, como eles mantêm uma taxa de juros muito conservadora, com base em dados muito suspeitos, como o exemplo que você deu. Ele ainda quer mandar também na política fiscal, que é de competência do governo federal, dizendo que o governo federal deve ou não fazer para ele baixar ou não a taxa de juros. Então, ele quer que esse poder dele na política monetária se expanda também para a determinação de qual política fiscal deve ser considerada certa ou errada. Ou seja, ele, como representante do mercado financeiro, do setor rentista da sociedade, quer impor a voz do mercado também na política fiscal e nas ações do governo federal, que é um absurdo completo. Não basta ele ter autonomia na política monetária, ele também quer mandar na política fiscal. E aí isso funciona, Roberta, como se fosse um sequestro, sabe? Por quê? Porque todos sabemos que quando o presidente do Banco Central critica de forma muito veemente, muito dura, a política fiscal do governo federal, por exemplo, isso vai impactar nas taxas de câmbio. O que vai acontecer com o impacto na taxa de câmbio? Vai ter alguma pressão na inflação, vai legitimar a taxa de juros deles mais alta, vai reduzir a popularidade do governo. Então, ele tenta colocar o governo contra a parede, ou seja, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou dar pronunciamentos muito fortes, muito duros contra vocês, e isso vai ter impactos concretos, reais na sociedade. Então, façam o que eu quero também na política fiscal. Eu vou fazer o que o mercado quer na política monetária e vocês vão fazer o que o mercado quer na política fiscal. Caso contrário, vocês sabem o que acontece. Então, ele empareda o governo federal com esse tipo de postura, de atitude totalmente inadequada. Pois é, ele tem emparedado o governo federal e o governo federal, no seu discurso, tem tido uma postura cada vez mais dura, né, em relação ao Banco Central. E o que a gente vê é que, nesses discursos do presidente Lula, previamente o dólar sobe. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: há uma explicação econômica ou psicológica para isso? O mercado financeiro ele funciona como um grande cassino, né? As apostas elas são feitas o tempo todo. Tem um debate, Roberto, que está acontecendo, que é o seguinte: o novo arcabouço fiscal, que é a regra fiscal que norteia todo o orçamento público no Brasil, ele possui uma incompatibilidade matemática entre o teto de gastos que foi criado e os pisos constitucionais da saúde e da educação, tá? A política fiscal do Brasil não pode continuar funcionando da forma que está. Ou vai ter que ser, ou o teto de gastos vai ter que ser alterado,
ou os pisos vão ter que vão ser reduzidos, tá? Então, a escolha é quebrar o teto ou quebrar os pisos. Derruba o teto ou quebra os pisos. Esse é o debate agora. Isso é importante dizer. Então, não é puramente subjetivo. O que acontece? O presidente Lula, dentro desse debate que acontece no âmbito do próprio governo, há divergências no governo, o presidente Lula tem demonstrado em alguns momentos uma possibilidade de manutenção dos pisos da saúde e da educação. O que essa possibilidade de manutenção dos pisos da saúde e da educação, conforme a Constituição determina, implica? Essa possibilidade implica que o teto de gasto será furado. Tá? E quando o presidente Lula se posiciona de forma mais progressista no debate econômico, ele reforça essa percepção do mercado. E o que acontece quando o teto, por exemplo, se o teto for furado, os pisos serem mantidos conforme o programa eleito nas urnas, conforme a democracia determinou nas urnas. No momento que isso acontecer, você tem alguma pressão cambial, de fato, especulativa, né, no futuro. Só que, a partir do momento em que essa possibilidade aumenta no presente, essas expectativas elas passam a se materializar no agora. Então, esse debate fiscal, ele é, antes de tudo, um debate sobre o tipo de serviços públicos que nós queremos para o Brasil. Ou seja, isso está muito oculto no debate da política monetária, mas é isso que estão discutindo hoje. Se nós vamos ter uma saúde e educação controlada pelo setor público, prioritariamente públicas, universais, gratuitas e que sejam expandidas e aperfeiçoadas, ou se nós teremos uma redução de orçamento para essas áreas, visando a mercantilização, tá, desses setores para gerar lucros para o mercado. Eles preferem a opção da mercantilização da saúde e da educação para os grandes grupos, né, os grandes conglomerados de educação faturarem muita grana, para os grandes conglomerados da saúde faturarem muita grana. Então, há uma disputa política muito concreta envolvida nesse debate. Tá? Se a gente for olhar aqui o ouvinte de forma mais atenta ao debate, a gente vai ver que há, por trás desse debate sobre a política fiscal, que eles falam que é o determinante do câmbio, há o debate se o governo vai ou não quebrar o piso da saúde e da educação e desatrelar, o que é gravíssimo. Isso daí dá até tristeza em dizer, né? A Simone Tebet ela propõe não pagar mais um salário mínimo para os beneficiários do BPC. Quem são os beneficiários do BPC? São pessoas idosas e também em situação de extrema pobreza. Também estão inclusas as pessoas com deficiência e cumulativamente em situação de extrema pobreza. Tá? Então elas ganham um salário mínimo. A Simone Tebet quer desatrelar o salário mínimo desse benefício para reduzir os gastos orçamentários. Ou seja, essa pessoa vai ganhar muito menos que um salário mínimo, essa pessoa idosa em situação de extrema pobreza, que já é muito insuficiente. Isso vai causar miséria, vai causar fome, mas isso é bem visto pelo mercado. Então o mercado ele quer saber qual é a linha que o presidente Lula vai adotar. E quando ele faz esse terrorismo, ele está avisando o seguinte para o presidente Lula: olha, se você não seguir a nossa linha, que é de redução de direitos sociais, de benefícios sociais, nós vamos causar um terrorismo brutal. Nós vamos causar pânico no mercado financeiro, o dólar vai explodir e o senhor presidente Lula tem que nos obedecer. Então, a saúde, a educação, a previdência social, a seguridade social estão emparedadas no Brasil nesse debate que está acontecendo agora. Esse debate tem se tornado muito quente, tá? E aí temos frações do governo, né, com visões opostas sobre o que se deve fazer. Manter o teto de gastos destruindo pisos ou destruir o teto de gastos para manter os pisos. Obviamente, a minha opinião é de que o programa eleito nas urnas não comporta de forma alguma redução do piso da saúde e da educação, desatrelar a BPC do salário mínimo. Então, o presidente Lula ele deve sim rever, flexibilizar o que seja necessário no teto de gastos no novo arcabouço fiscal. O que não dá é para continuar emparedado. Eles vão atacar, mas a gente não pode ficar negociando o tempo todo com quem só pensa nos seus interesses próprios, especulativos, rentistas.
E, Davi, qual é a sua avaliação, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até aqui? A gente sabe que ele já teve importantes vitórias no Congresso Nacional, mas o trabalho continua, né? A gente está há 1 ano e meio de governo. Queria que você traçasse um panorama. O que você está achando aí do ministro Fernando Haddad, por favor? Tem questões que são mais conjunturais e tem uma questão que é estrutural para o país, que é justamente o que eu estou falando agora, que é o novo arcabouço fiscal. Por quê? O novo arcabouço fiscal começou a valer esse ano, 2024. Tá? Em 2023, a gente estava com a vigência ainda do sistema da PEC de transição, que deu um ótimo espaço fiscal para o governo avançar nos seus gastos orçamentários, o que permitiu os avanços econômicos e sociais que nós observamos de forma muito nítida. A partir de 2024, o arcabouço fiscal agora está valendo. E ele já está gerando uma série de problemas para o governo federal. Por exemplo, a dificuldade em negociar com os professores das universidades e institutos federais e os técnicos das universidades e institutos federais uma recomposição salarial, né? Dado que eles perderam muito recurso real nos últimos anos, sem reajuste, enfim. Então isso já gera um problema político. Só que o arcabouço fiscal ele tem algo de muito grave e isso não foi comunicado à sociedade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou isso, não apresentou para a sociedade, o que é gravíssimo da perspectiva democrática. Qual é esse problema? O novo arcabouço fiscal, ele para funcionar de forma estruturalmente sustentável, ele necessita fundamentalmente de cortes estruturais de gastos previstos na Constituição do país. Em nada o arcabouço fiscal se torna sustentável com aumento de receita. Isso é um teatro. Você aumentando a receita, você não torna sustentável o novo arcabouço fiscal. Tá? Por quê? Porque há uma incompatibilidade no crescimento dos pisos da saúde e da educação com a taxa máxima de crescimento permitida pelo novo arcabouço fiscal. Os pisos crescem 100% das receitas e o limite geral cresce 70% das receitas. Ou seja, não adianta ampliar receitas. Tá? Porque os dois crescimentos eles vão continuar na mesma proporção e isso se torna matematicamente compatível. Então, o ministro ele gerou o problema que nós estamos vendo agora quando ele criou esse sistema. E esse sistema foi criado propositalmente, eu posso afirmar isso com muita clareza, para forçar a revisão dos pisos da saúde e da educação, que cria um problema político gigante. E por que eu posso afirmar isso? Porque ainda em abril de 2023, quando o arcabouço fiscal foi anunciado, diversos economistas disseram que um novo arcabouço fiscal geraria esse tipo de crise orçamentária que nós vemos agora, que a Simone Tebet tenta resolver atacando o BPC, e o Haddad vai ter que resolver mexendo nos pisos da saúde e da educação, por exemplo, fazendo uma desvinculação de recursos. E o ponto que torna isso óbvio e nítido é quando o secretário do Tesouro, Rogério Serón, em abril ou maio de 2023, ele anuncia que eles estavam já naquela época construindo uma proposta de emenda constitucional para reduzir a taxa de crescimento dos pisos da saúde e da educação por decorrência do novo arcabouço fiscal. Então, eu não posso elogiar o ministro Fernando Haddad na sua política estrutural, que é uma política estrutural que ataca os mais pobres, necessariamente ataca os mais pobres. E é isso que o mercado está falando, que o arcabouço é insustentável matematicamente, e eles têm razão, e a solução que eles querem dar é que os pisos sejam quebrados, quando a solução correta é quebrar o novo teto de gastos. Então, eu defendo aqui claramente que o novo teto de gastos do ministro Fernando Haddad deve ser quebrado desde já para que os pisos sejam mantidos. Tá certo, Davi Decache, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no Em Detalhes. Vamos ficar de olho neste segundo semestre, economicamente falando, porque existem vários indicadores que você nos trouxe que precisam ser observados. Obrigada. Muito obrigado, Roberta. Uma boa tarde para todas e todos. Foi um prazer conversar com você novamente. Você sabia que em 2023 os brasileiros passaram em média 56% do dia em frente às telas de smartphones e computadores? É muito tempo, né? E que o Brasil é o segundo país em que usuários passam mais tempo online, só perdendo para a África do Sul? Pois é, por indicadores como estes, vem aí mais um webinário exclusivo do ICL.
Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Essa aula gratuita vai ser com Adam Alter, que é um especialista na relação humana e tecnologia, e essa aula terá a moderação de Eduardo Moreira e vai escancarar as raízes da dependência tecnológica. O evento online e gratuito acontece no dia 7 de julho, que é um domingão, ao vivo, às 8 horas da noite. Para garantir a sua vaga, acesse emdetalhesicl.com.br. É isso, Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se vê aqui no ICL. Tchau, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter. Ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.